Olá, alunos! Estamos aqui na terceira aula do estudo do Pentateuco. E nessa terceira aula nós vamos falar sobre a chamada de Abraão. Fique atento, aí na página mesmo, no comentário, coloque ali uma síntese daquilo que você aprendeu, porque essa síntese vale a sua presença. Lembrando que 24 horas a partir da postagem é o prazo máximo para você colocar o seu parecer ali, a sua síntese, aquilo que você aprendeu com essa aula, porque vai valer a sua presença. Então vamos lá, chamada de Abraão. Deus chama Abraão, está lá no livro de Gênesis, a chamada de Abraão. Então o Senhor vem falando a Abraão: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Mas Abraão morava na cidade de Harã. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Por que Abraão teria que sair da sua terra e da sua parentela? Porque a cidade de Harã estava contaminada com ídolos, né? Era uma cidade idólatra. Seu pai, Tera, pai de Abraão, ele fazia ídolos. Então, nós observamos ali que Abraão estava totalmente voltado e entregue ali àquela situação de idolatria. Só que Deus se revelou a Abraão. Abraão buscava o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, ele disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, porque Deus sabia se Abraão continuasse ali, Abraão não ia ter uma caminhada com Deus, não iria ter essa caminhada com Deus. Então, Abraão confiou em Deus, saindo da sua terra. Harã, a cidade que Abraão morava, estava entregue à idolatria, como nós falamos. E na caminhada, Abraão pegou seu sobrinho Ló e sua esposa Sara e saiu da sua terra. Pegou todos os seus gados, pegou seus animais e chamou o sobrinho. Ló, ele era sobrinho de Abraão, mas Ló foi criado por Abraão junto com seu pai Tera. Então, o que aconteceu? Abraão tinha ali Ló como um filho. Então, naquela caminhada, ele foi, pegou Sara, pegou Ló, pegou também, quando a gente fala assim, tudo aquilo que Ló tinha. Então, amados, naquele tempo não tinha dinheiro, né? Como tem hoje. Então, naquele tempo, a riqueza era gados, eram ovelhas. Então, Ló pegou suas coisas, Abraão pegou suas coisas, todos os seus animais e saíram, amados, na sua caminhada. Então, havia muita fome naquela terra. Então, tinha muitas adversidades no caminho. Por mais que Abraão confiasse em Deus, havia naquela terra, amados, naquela caminhada, muitas adversidades. Quando Deus chamou Abraão, ele não disse que a caminhada ia ser perfeita, mas Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da sua parentela, porque eu farei de você uma grande nação. Então, quando Deus chamou Abraão, não quis dizer que Abraão não ia ter problemas, que Abraão não ia ter dificuldades, que Abraão não ia ter luta. E nessa caminhada, quando Abraão começou, amados, a sua caminhada, começou uma fome muito grande na terra. E o que aconteceu? Abraão desceu ao Egito. E aí, o que aconteceu, amados? Abraão, naquele momento que ele foi para o Egito, ele foi descendo ao Egito, Deus já tinha dado ordem que não era para caminhar, para ir para o Egito, mas muitas pessoas iam para o Egito porque a partir quando tinha fome na terra, o Egito ele tinha o rio Nilo que ele regava a terra. Então ali sempre tinha muita fartura por causa desse rio. Então quando nós observamos, quando nós olhamos assim, então quando tinha fome todos iam para o Egito. E Abraão não foi diferente, ele foi para o Egito. Chegando lá, entrou na terra do Egito, Faraó observou Sara, como Sara era bonita, como Sara era bela, olharam e cobiçaram Sara. Então Abraão, com medo, o que Abraão disse? Olha, não diga que és a minha mulher, mas diga que és minha irmã.
Sara, realmente, ela era meia-irmã de Abraão. Ela era filha do pai, mas não era filha da mesma mãe. Então, era meia-irmã. Naquele tempo, poderia casar? Sim, naquele tempo, poderia casar. Hoje, não mais, mas naquele tempo, poderia. Então, ele disse que era irmã. Então, o que os egípcios fizeram? Tomaram Sara para ser mulher do faraó. Tomaram Sara por harém do faraó. Só que Sara ficou lá. Deus não permitiu que tocasse em Sara, não permitiu que ninguém possuísse, mantesse relação com Sara. Deus se aborreceu tanto com aquilo. Deus fez sobre o Egito uma grande praga, sobre aquela casa daquele faraó, com grande praga, por causa de Sara. E o que aconteceu, amado? Sara ficou ali totalmente, né, vulnerável. Mas Deus protegeu, mesmo Abraão tendo mentido, mesmo Abraão tendo enganado, entre aspas, né? Porque ele não falou que era mulher, falou que era irmã. Então, nós observamos ali, amados, que Faraó viu aquela praga, viu que era aquilo, percebeu que era desde que Sara entrou lá que aquilo aconteceu. Então, o Faraó disse para ele, olha, sai daqui. Descobriu que era mulher, toma a tua mulher e sai daqui, porque Deus tinha mandado grande praga sobre eles. E aí, amados, quando o Faraó se deu de conta daquilo, mandou seus varões seguir, acompanhar Abraão até a saída da cidade. Abraão, tem maldição aqui, não te quero aqui, sai. E para ter certeza que você vai sair, eu vou colocar os meus moços, os meus varões te acompanhando até o final. Mas e até aquilo que o diabo tentou transformar em maldição, Deus transforma em bênção. Porque na caminhada do Egito, Abraão poderia ser assaltado, Abraão poderia passar por mais situações difíceis, mas pelos varões estar ali guardando a saída, nada aconteceu com Abraão ali. Foi uma proteção, né, entre aspas, porque é Deus que protege, mas foi uma caminhada ali onde ele estava ali sendo regido por pessoas, né, guardado por pessoas também para que nada lhe acontecesse. E assim Deus faz na nossa vida. Muitas vezes Deus coloca situações ruins, permite situações difíceis, que muitas vezes você não entende, mas naquela situação difícil ali, Deus coloca bênçãos para você. Deus, ele coloca situações boas. E aí você vai percebendo que assim como Deus cuidou Abraão da cidade ali para sair do Egito, Deus cuida de nós. Então nós olhamos que a história de Abraão, amados, ela fala muito acerca também de muitas histórias atuais. Vamos para o próximo slide. Então vem dizendo assim, Abraão, ele tinha a promessa de Deus. Lá em Gênesis 13:15, quando nós olhamos no slide, diz assim, ó, Deus faz promessa a Abraão, porque toda essa terra que vês, eis de dar a ti e a tua semente. Deus tinha prometido para Abraão, né, a terra de Canaã. Amados, nós olhamos muito e observamos como Deus faz promessa para Abraão. Como Deus orienta Abraão. Como Deus, amados, firma a fé de Abraão com as promessas. E hoje não é diferente, nos dias atuais, Deus firma a fé do homem pelas promessas dele. Então nós olhamos ali, Abraão, ele tinha sua fé regada, porque Deus se manifestava para ele. Porque Deus olhava para ele, porque Deus tinha uma aliança com ele, firme. E você tem sua aliança com Deus firme? Você lembra das promessas que Deus te deu? Você lembra do propósito que Deus tem na tua vida? Você lembra do chamado? Deus, na caminhada de Abraão, estava sempre falando com Abraão. Abraão, tenho promessa. Abraão, olha essa terra que tu vês. Eis que eu vou dar a ti e a tua semente. Então, Abraão passava por situações difíceis, amados, mas a promessa estava no coração de Abraão. Então, no próximo slide que nós vamos ver agora, vem falando, amados, sobre a volta também de Ló. Ló voltou para Betel. Quando saiu do Egito, voltou para Betel e Ai, entre o meio daquelas cidades.
E Abraão e Ló eram muito ricos em gados e em prata, pois na caminhada Deus tinha os prosperado. Abraão e seu sobrinho, amados, eram muito ricos. Eles saíram com pouca coisa e foram à caminhada, aleluia, caminhando. E na caminhada, as ovelhas foram multiplicando, né? Os animais foram dando cria, e ali eles foram, aleluia, recebendo muitas coisas, mais e mais de Deus. Não tinha peste, não tinha animais doentes, porque Abraão estava na obediência com Deus. Assim, quando nós estamos na obediência com Deus, saímos do lugar onde Deus nos manda e vamos para outros, as bênçãos vão estar conosco, as bênçãos vão nos acompanhar, porque nós estamos na direção que Deus mandou. Então, ali Ló e Abraão tinham muitos gados, muitas coisas. Então, o que aconteceu, amados, ali naquele momento? Houve controvérsia, houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí começou a confusão, mas não tinha mais condições de estar junto. Eu olho muito assim para o caso e coloco no caso hoje de quando nós moramos com um parente, uma família mora outra com outro parente. Por exemplo, filho casou, em vez de sair da casa do pai, mora dentro da casa do pai. E aí duas famílias morando junto ali, ó. Esposa, duas famílias compostas. Então, dá atrito, dá briga, dá confusão. Tem que ter muita presença de Deus ali para que nenhum mal venha se estabelecer, né? Mas ali, amados, Abraão e Ló não foi diferente, né? Era muita confusão, houve muita contenda. Então, Ló, ele foi separado ali de Abraão. E a separação ali, como se deu, amados? Como se deu a separação? Deus disse, Abraão disse para Ló, não há contenda entre mim e ti, nós somos parentes. Veja que terra você quer. Se você for para um lado, eu vou por outro. Abraão era mais experiente, Abraão era mais maduro, Abraão, né, é que tinha a presença de Deus, que era ali o líder, o chefe, era ele que Deus se manifestava. Então, Abraão disse, Ló, escolhe o que tu queres. Ló olhou as campinas do Jordão, amados, algo verdinho, bonito. Ló, esperto, o que Ló fez? Não, eu vou ficar com a Campinas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Linda, Abraão, meu tio, eu vou ficar com as Campinas do Jordão, que era muito bela a vista. Então ele olhou assim, meus gados vão pastar, tudo vai acontecer, tudo de bom vai acontecer aqui, porque o lugar à vista era muito bom. Aí nós olhamos, o cristão não vive pela vista, mas o cristão vive pela fé em Deus. Abraão maduro, o que o Abraão fez? Vou ficar com a terra de Canaã. Amados, a terra de Canaã foi aquela terra que Deus prometeu a Abraão. Abraão, com amor no coração pelo seu sobrinho, ele plantou o amor, mas o que aconteceu? O amor já estava ali no coração dele, ele plantou com o seu sobrinho, mas a vontade de Deus foi realizada ali naquele momento. A vontade de Deus se cumpriu, porque Abraão herdou logo que a terra de Canaã. Então Deus fez promessa a Abraão. Em Gênesis 13:15, que nós vimos ali, porque toda essa terra que vês exigirá a tua semente. Então, Ló foi para a terra para as Campinas do Jordão. E qual é a cidade que estava lá, amados? Cidade Sodoma e Gomorra. Cidade má. Povo má. Que entristecia o coração de Deus. Que aborrecia o Senhor. Aquele povo, amados, que ignorava a presença de Deus, que não queria a presença de Deus, nem viver nos seus estatutos, no seu mandamento, faziam atrocidade com as pessoas. E lá ali, amados, ele ficou naquela cidade, se estabeleceu naquela cidade. Então, o que aconteceu? Naquele terra ali que Ló estava, houve, amados, guerra na terra de 4 reis contra 5 reis. Sodoma e Gomorra estavam na guerra.
o sobrinho de Abraão estava na cidade de Sodoma e Gomorra e este foi levado cativo. Ele foi preso. Mas o que aconteceu? Quando ele foi preso, cativo, ele, a sua esposa, as suas filhas, os seus animais, Ló se entristeceu muito porque Ló tinha porque Abraão se entristeceu muito porque tinha Ló, o seu sobrinho, como um filho. E por mais que o seu sobrinho não quisesse mais estar perto de Abraão, Abraão mesmo assim, amados, ele entristeceu o coração, doeu o coração dele. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava cativo, o que Abraão fez? Abraão, muito triste, pensando, orando a Deus, Senhor, como eu vou salvar o meu sobrinho? Abraão, mas preparou ali uma trajetória. Abraão armou os seus criados nascidos em casa, aqueles criados fiéis. 318 homens e partiram para Dan. Dan era a cidade que estava em guerra, mas ali também o seu sobrinho estava cativo, estava preso. Mas o que você não faria se um filho teu tivesse preso? Se o sobrinho teu tivesse sido, vamos dizer, sequestrado? Porque ali, no caso, não era preso porque ele fez alguma coisa errada. Ali é como se ele tivesse sido sequestrado. Ali, naquele tempo não tinha lei, não tinha regra, não tinha nada. Um povo que fosse mais forte, fosse invadir o outro povo, ou uma cidade que fosse invadir outra cidade, a mais forte vencia. E aquela que vencia levava preso, cativo as mulheres, os homens. Os homens geralmente eles matavam, amados. Mas por que não mataram Ló? Porque Deus não permitiu. Porque Deus sabia que Abraão amava Ló de todo o seu coração. Tinha uma consideração muito grande por Ló. Então, Abraão armou esses 318 homens e nós olhamos assim, que esses 318 homens que Abraão armou, mas olha que coisa interessante, eram nascidos em casa, eram descendência, fazia parte ali daquele povo dele, seja dos servos, das servas. Aqueles homens eram homens de confiança. Abraão não foi para a guerra com pessoas que ele não confiava. Abraão foi para a guerra com homens de confiança. E partiram para Dan. Abraão resgatou Ló e suas fazendas e suas mulheres. Abraão resgatou, amados. Por que Abraão resgatou? O que Abraão tinha, amados? Que ele conseguia aquilo que ele queria ou aquilo que estava no coração dele? Porque Deus abençoava Abraão em todas as coisas. Comigo e com você não é diferente. Deus nos abençoa se nós estamos dentro da vontade dele. E Ló, depois de ser recuperado, teve as suas fazendas, Ló ainda escolheu ficar em Sodoma e Gomorra. Então todos viram ali que Abraão era diferente, que Abraão venceu, que Abraão, ele realmente tinha algo diferente. E aí foi o rei de Sodoma e Gomorra, mas e disse o que para Abraão? Abraão, eu vou te dar riquezas. Abraão, eu vou te dar fazendas. Abraão, e começou a querer ofertar Abraão. Abraão disse, não, eu não aceito. Por quê? Porque se eu engrandecer, se eu enriquecer mais ainda, tu vai dizer que eu enriqueci porque tu me deste. E aí a glória de Deus onde está, amados? A glória de Deus estava onde? A glória de Deus tem que estar onde o homem diz, isso é um milagre. Isso é uma situação em que ninguém ajudou, foi o próprio Deus do céu que fez prosperar. Por isso que muitas vezes Deus não permite, quando nós olhamos essa passagem aí, que Abraão não aceita as fazendas do rei de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus não permite muitas vezes, amados, que nós vamos ser abençoados por pessoas que depois vão falar que aconteceu porque eles ajudaram, que aconteceu porque eles fizeram. Então, não se entristeça quando Deus não permitir que alguém te abençoe ou que alguém te ajude, porque, na verdade, a glória dele não pode ser dividida com ninguém. E Abraão entende muito bem isso. Nós podemos ver lá como Abraão entende, né? Como Abraão compreendeu isso.
Abraão logo sentiu no coração que não poderia aceitar, porque senão o rei ia ficar dizendo: Abraão, o tio de Ló, enriqueceu porque eu ajudei. Mas Abraão queria que a glória de Deus fosse manifestada através da vida dele. Então vamos lá no slide 5, vamos estar passando o slide 5 que vem dizendo assim: Abraão recebe a promessa de Deus que ele iria ser herdeiro. Olha só, amados. Que ele iria ter um herdeiro nascido na casa dele. Não seria o mordomo Damasceno, nem Eliezer, como Abraão pensava. Presta atenção. Abraão disse para Deus: Deus, eu não tenho descendente. Eu só tenho meu mordomo, Damasceno Eliezer, que é nascido em casa. Então é ele, Senhor. E o Senhor vem, olha para Abraão, o desespero de Abraão, porque Abraão, mas nós olhamos Abraão e vimos muito como nós. Quantas vezes temos promessa e perguntamos a Deus: mas Deus como? Deus é esse? Deus pode ser assim? Deus pode ser desta maneira? Então, o Senhor o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Olha só, amados. O Senhor faz promessa. Levou Abraão para fora e falou: conta, olhe para o céu. E ali Abraão teve uma experiência muito maravilhosa com Deus, que muitas pessoas, muitas vezes, lê Gênesis e passam despercebido por essa promessa que Deus fez a Abraão. Olha a experiência que Deus teve a Abraão. Olha que experiência que Abraão teve com Deus. Ó. Deus faz Abraão cair em um sono profundo e revela em sonhos que peregrina será a sua semente em terra que não é sua e servidão em grande sofrimento por 400 anos. Olha só, Deus faz Abraão cair no sono, Abraão adormece. Abraão adormece, então diz assim para ele: olha só, a tua descendência será revelada em sonho, a sua descendência vai peregrinar. E ela vai peregrinar em terras estranhas e vão servi-los, os estranhos. A tua descendência vai ficar por 40 anos em sofrimento servindo a estranhos. O que Deus revelou? Ali a semente. A semente que viria de Abraão e precisava passar por essa grande prova, que era servir aos estranhos, ao povo estranho, 400 anos em sofrimento e angústia. Deus, na verdade, revelou para Abraão, amado, o sofrimento que o povo de Israel ia ter. Olha só, lá no Egito. E nós observamos e nós entendemos assim como o Senhor nos faz promessa e como as promessas de Deus acontecem na nossa vida. Deus não revelou só coisas boas para Abraão. Deus revelou as coisas ruins também que iriam acontecer. Ali o povo teve que passar mais 400 anos servindo aos egípcios. 400 anos sendo escravo. 400 anos sendo torturado até Deus levantar Moisés para livrar o povo. Mas o interessante é que Deus tinha revelado para Abraão. Deus não deixa seu servo ser enganado nem confundido. E ali, amados, naquele sono ali, naquela situação ali, Deus ele opera, Deus ele faz ali o milagre revelando para Abraão. E na palavra de Deus diz que esse sono de Abraão foi profundas trevas. Profundas trevas, amados, algo que acho que nem Abraão queria saber disso, mas Deus ia revelar. Muitas vezes Deus revela coisas para nós que nós não queremos saber, mas é preciso. Passando slide. Então, o que aconteceu, amados? Sara, tão triste, tão angustiada, porque Abraão já tinha 86 anos, amados, e nada acontecia. E Deus fez, Sara pegou a sua serva Agar e deu por esposa
a Abraão por concubina, ó, coabita com ele para ter um filho dele. Abraão tinha 86 anos. Foi fácil, mas não foi fácil. Então, Agar concebeu um filho de Abraão. E depois, Sara foi desprezada por Abraão. Olha só, mas quando nós observamos assim que Sara tomou a frente. Sara foi desprezada. Por quê? Agar disse, agora eu tenho um filho. Então, aquilo ali começou a fazer com que Agar olhasse Sara de outra maneira, não como sua senhora, mas como uma pobre coitada que não poderia ter filho. Quer dizer, Agar tirou aquele olhar de senhora que ela tinha, de Sara, e começou a ter um olhar de desprezo. E aí vem outro ponto importante, que Deus fala muito ao nosso coração, porque a família estava ali em desespero, em tristeza. Sara estava com o coração triste, amados, porque ela não conseguia ter o filho. Então, quando a esposa não está bem, consequentemente, o marido não está bem. Então, Sara começou a se entristecer com Agar, se afastar dela, ou até ser ríspida com ela, porque quando a pessoa é machucada, ela acaba, muitas vezes, agredindo com palavras a outra, de tanta tristeza. Então, começa ali uma situação de dissolução, de tristeza na família, né? Sara não estava contente, Abraão não poderia estar contente também. Aí é importante nós falarmos Sara e Abrão. Porque agora nós vamos aqui, amados, vamos estar estudando agora que depois de tudo isso, depois que Abraão tinha 86 anos, que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Vem dizendo assim, ó, Deus aparece novamente a Abrão e faz promessa. Ele tinha 99 anos, né? Ele tinha 99 anos quando isso aconteceu. Deus chama e faz promessa. E aí o que aconteceu, amados? Entre esse tempo, entre esse período, nós olhamos assim, mudando de slide agora, né? Vamos estar indo para o slide, mais isso, esse aí. Então, Sarai é desprezada, nós voltamos, Sarai é desprezada, sua serva egípcia, que deu para Abraão ali, isso. Sarai é desprezada por Agar, só que Deus, um anjo aparece a Agar, quando ela fugia de Sara, e fez promessa para o filho que estava esperando. E aí o que acontece, amados? Agar ia fugir da face de Sara, mas Deus disse para Agar, volta e se humilha perante a face da sua senhora. Agar deu um filho chamado Ismael a Abraão, e ele tinha 86 anos quando nós olhamos aqui. E aí Deus aparece novamente e faz promessa para Abraão. Abraão, não te chamarei mais de Abrão, mas te chamarei de Abraão. Porque eis que te darei um filho. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí vem dizendo lá no slide, nós podemos acompanhar, ó, Abraão cai no profundo sono, Gênesis 17, 5. E não chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, pois por pai de multidões de nação te tenho posto. Deus promete a Abrão e a sua descendência a terra de Canaã. E aí, amados, nesse sonho Deus vem dizendo, ó, você não se chamará mais Abrão, mas Abraão. Sara não se chamará mais Sarai, não se chamará mais Sarai, mas sim Sara, porque eu darei um filho a vocês. Então ali, quando Deus mudou o nome, mudou a história, amados. Quando Deus mudou o nome ali, Deus mudou a história daquela família. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nosso nome é mudado. É outro nome que escreve no céu.
Nosso nome é mudado. Não é o mesmo nome que nós temos aqui na Terra. E ali, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, ali a promessa aconteceu. E vamos lá mudando de slide. E aí, amados, quando nós olhamos ali a promessa do filho, ó, a aliança de Deus com Abraão seria que todos os que nascessem na sua geração a 8 dias de nascido iriam ter que ser circuncidados. Aí nós olhamos. Teriam que ser circuncidados. O que é circuncisão? Circuncisão é quando é retirado do pênis do homem, do órgão genitais, uma pele, o prepúcio, que chama. Então, ali, todos nascidos na casa teriam que ser circuncidados até 8 dias de nascido. Então, ali foi um conserto, ali foi algo, uma marca que Deus deixou para Abraão. Né? E vem dizendo, mas ali, ó, Deus muda o nome de Sarai para Sara, pois ela iria ser abençoada com um filho. Olha só. Mas tudo isso foi no sonho que Deus deu para Abraão. O sono profundo. Deus começou a revelar tudo isso para Abraão. Né? Todas as coisas. E Abraão, no seu coração, riu, pois ele tinha 100 anos e Sara, 99. Amados, Abraão riu, Sara riu, porque era realmente algo difícil. Era realmente algo, amados, muito distante da realidade. Ali nós vemos que era uma promessa, era um milagre. E muitas vezes nós não acreditamos no milagre até que ele aconteça, porque é algo improvável. E a gente olha lá, nesse tempo de Abraão, não tinha Bíblia para nós basearmos a nossa fé. Naquele tempo, amados, só tinha fé e Deus se revelando. Deus tinha que se revelar para a fé da pessoa florescer. Né? Abraão confiava em Deus, mas muitas vezes, como Abraão, amados, estava cansado da caminhada, fadigado, muitas vezes também nós ficamos assim, cansado e fadigado. E muitas vezes até rimos, porque o milagre é algo que foge da visão humana, foge do entendimento humano. É como uma pessoa ser curada de um câncer. Mas como que aconteceu? O câncer sumiu. Então, é algo que muitas vezes o ser humano fica a duvidar. Então, nós não podemos criticar Abraão e pensar, Abraão, ele não creu na promessa. Abraão e nem Sara, eles riram por causa da idade deles. Mudando de slide. Então, Deus disse que o nome do menino seria Isaque. Isaac seria abençoado e iria se multiplicar na terra e reis sairiam da descendência dele. Então, aí nós olhamos assim, até o nome Deus deu. Até o nome Deus falou. E aí nós olhamos, amados, será que Abraão creu? Abraão creu, amados. Só que ao mesmo tempo ele riu. Então, temos que entender a cada momento, né? Que Deus fala conosco e nós confiarmos, a confiança vem pela atitude. Assim como Abraão teve de circuncidar todo menino nascido na sua casa. E outro ponto ali, ó. Abraão se circuncidou também. Ele e seu filho Ismael. Ismael era da idade de 13 anos. E mandou circuncidar todos os machos da sua casa. Ele fez tudo isso, amados, por um sonho que ele teve, entendendo que era Deus falando por ele. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento um pouquinho, lembrando também de José, quando Maria ficou grávida, o anjo veio em sonho e disse para José, não temas receber Maria por sua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Maria teve Jesus, e a promessa se cumpriu quando Jesus tinha 30 anos. Maria teve que esperar. E aí nós observamos, amados. Nós olhamos e nós entendemos que quando a pessoa crê naquilo que Deus fala, ela tem atitude, assim como Abraão teve, de circuncidar todos da sua casa. Né? Todos. Então, 3 anjos aparecem novamente a Abraão. Voltando lá, indo para o slide.
Não, esse aí mesmo. Ó. 3 anjos aparecem a Abraão. Mas esses 3 anjos aparecem a Abraão. Esses 3 anjos aparecem a Abraão para quê? Para fazer novamente a promessa. E, novamente, agora esse anjo era representado numa forma física. Ele apareceu mesmo. Não era já sonho, era forma física. E disse para Abraão que Abraão teria um filho. Fazendo ali, decretando ali mais uma vez a promessa. E Sara ouviu isso e riu novamente, amados. E riu consigo, pensando, eu já sou velha, eu não tenho mais costumes, eu não tenho mais vida tão ativa. Como é que eu vou ser mãe com 90 anos? Não tem como. E aí Sara ficou pensando, ficou refletindo, mas começou a rir, porque foi engraçado, amados. O milagre, muitas vezes, antes de acontecer, é inesperável. Voltando aqui, passando mais um slide. Então, quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós vimos todo o processo que Abraão passou, mas toda a luta, toda a guerra, e Deus ainda, amados, tinha promessa para Abraão. Então, os 3 anjos aparecem, esse milagre acontece. Depois, outra passagem, amados, que vem, que é outra luta de Abraão. Que Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus tinha muitas promessas a Abraão e por isso não ocultava nada dele. E anuncia a destruição da cidade, Sodoma e Gomorra, e a multiplicação dos pecados que entristeceram o coração de Deus. Agora nós vamos para outra parte que fala assim, ó, a luta que Abraão teve com Ló, com aquela desavença. Depois teve que buscar Ló, tirar ele dos inimigos que ele estava cativo. Agora vem outro ponto. Deus olhou para Abraão e disse, eu não vou ocultar nada do meu servo Abraão. Eu não vou deixar de falar nada para ele daquilo que vai acontecer. E aí ele anunciou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, porque a Sodoma e Gomorra, amados, estava numa total desavença, pecados, contradições. Estava ali, amados, o pecado imperando naquele lugar. Então, o coração de Deus se entristeceu muito com essa cidade, Sodoma e Gomorra. Amados, que coisa triste é quando nós muitas vezes entendemos e compreendemos, amados. Que muitas vezes o ser humano, ele traz no coração de Deus muita tristeza, muita tristeza de Deus ter feito o homem, até pelas atrocidades e pela falta de amor no coração. Então, Deus não ia ocultar nada de Abraão. Então, ele anuncia a destruição da cidade, Sodoma e Gomorra. Abraão intercede a Deus pelo seu sobrinho Ló, que morava nesta cidade. Outro livramento. Abraão orou, Abraão clamou, Senhor, se tiver um justo naquela cidade, Senhor, tu vai destruir aquela cidade. Senhor, se tiver 2 justos, tu vai destruir. E Abraão começou ali a dialogar com Deus. E Abraão, com a oração e pela fidelidade do coração de Abraão e pela fé de Abraão, Deus honrou Abraão. Colocou os anjos na casa de Ló. Colocou anjos na casa de Ló, amados. E quando aqueles anjos em forma de homens foram até a casa, bateram, outros moradores viram e ficaram furiosos. Dizendo, Ló, quem tu está recebendo aí? Traz eles para fora que nós vamos matar. Eles não têm que entrar na cidade, não pode entrar ninguém na cidade. E queriam fazer atrocidades. E aí Ló disse, eu tenho 2 filhas moças, eu entrego para vocês, porque naquele tempo, quem entrasse na casa, um visitante, nem a vida daquele visitante, ela era responsabilidade do anfitrião da casa. Então, eles davam as suas filhas, amados, que tristeza, né? Nós olhamos que costume. Né? Hoje, ninguém daria seu filho, né? por amor a ninguém, mas que costume bem forte.
Então nós olhamos assim que ele deu suas filhas moças, mas eles não quiseram. Não, nós queremos esses homens. Então os anjos falando, os anjos anunciando, nós vamos destruir essa cidade. Você precisa sair, você e a sua família. Mesmo assim, Ló ainda ficou assim, não queria sair, né? Aí os anjos disseram: você pode chamar os seus genros, vamos juntos. Ló foi chamar os genros, mas os genros zombaram e tiveram ele como loucos. E os anjos pegaram na força a família de Ló. Ló, a esposa e as 2 filhas. Os genros que ainda iam vir ser genros, né? Não eram casados ainda, não quiseram vir, deram como louco. E o que aconteceu, amados? Os anjos pegaram aquela família à força e saíram da cidade. Quando eles estavam saindo da cidade, começou a destruição da cidade, né? E os anjos pediram para a sua família não olhar para trás. Mas a esposa de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Mas nós olhamos assim, olhar para trás significa o quê? Quando nós olhamos para trás por algumas adversidades, por algumas situações da nossa vida. Quando nós olhamos para trás, significa o quê? Saudade da vida velha, saudade da vida passada. Então, essa olhada da esposa de Jó para trás nos relata também algo para a nossa vida que é primordial. Quando Deus te tirar do lugar, quando Deus tirar você e a sua família, Deus não divide família, Deus une família. Então, Deus jamais vai tirar você só, Ele vai tirar você e a sua casa. Então, você não pode olhar para trás. Aí nós temos a esposa de Ló, que olhou para trás. Nós temos, vamos estudar em Êxodo depois, o povo do Egito, né? O povo quando saiu do Egito, que ficou 400 anos, como Deus revelou a Abraão, né? Eles andaram em círculos porque muitas vezes estavam com saudade da vida de escravidão. Então nós precisamos aprender uma coisa. Assim como a esposa de Ló olhou para trás, porque na verdade ela não queria sair, mas quando Deus te dá uma ordem, você precisa fazer aquilo que Deus determinou para você fazer sem olhar para trás. Então ali, amados, a esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. E com muita tristeza no coração, Ló saiu da cidade. Ló e as suas filhas. O que aconteceu com Ló e suas filhas depois que eles saíram da cidade? Foram morar em um monte. Foram morar em um monte, pois temiam morar na cidade de Zoar. Por que eles temiam morar na cidade de Zoar? Porque ainda estava em guerra, amados. Então Ló se colocou numa caverna junto com as suas filhas, foram para um monte, ficaram lá. E naquele tempo era mais fácil, amados. Tinha todas as coisas, tinha animais no campo, tinha fruta, e ali eles começaram novamente uma nova vida. Então as filhas de Ló olharam para o pai e disseram assim: ah, meu pai não tem descendência. E naquele tempo ter descendência era uma coisa primordial. Naquele tempo a pessoa ter descendência era algo, amados, grande. A pessoa precisava ter descendência, porque senão a semente dele morria. Então elas embebedaram o pai, né? E geraram filhos dele por medo de ele não ter descendência, já que elas moravam todas isoladas, todos isolados naquela montanha, naquele monte. E as filhas embebedaram o pai e concebem filhos. A primogênita teve Moabe, que se tornou pai do povo moabita. Mas viu como Deus não esquece. Por amor a Abraão, Deus gerou semente de Ló também, né? Então, a filha teve um filho chamado Moabe, a primogênita, que até hoje é um povo moabita, que nós vimos na Bíblia. E aí os moabitas geraram quem? Bem, foi parentela de Ruth, né? Então, nós olhamos assim e vemos, amados, que Deus ele trouxe a semente, daquela semente gerou um povo. A filha menor
gerou Ben-Ami, que hoje é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. E aí nós olhamos assim na Bíblia o povo que foi gerado pela semente. Mas naquele tempo não podia. Naquele tempo já podia a filha gerar filho do pai se não tivesse semente, se não tivesse descendência. Hoje nem pensar mais. Hoje é crime, hoje não existe mais. Mas naquele povo que não tinha lei, que a lei era a palavra de Deus, que a lei era a presença de Deus, que a lei era o entendimento que a pessoa tinha de Deus, não tinha muitas regras. Então, vamos lá. Outro ponto que nós vamos ali, mas depois dessa passagem, desses povos que viraram semente, Abraão nega que Sara é sua mulher mais uma vez. Então, vamos lá. Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara, pois Abraão mentiu que era sua irmã, com medo de morrer. Então, amados, Abraão, na sua caminhada, continua ali sua caminhada, e Abimeleque, rei de Gerar, tomou Sara por sua mulher. Mas ele colocou no harém, mas não tinha possuído Sara ainda, amados. E aí Deus olhou o coração de Abimeleque, viu que Abimeleque não tinha culpa de nada. Deus deu um sonho a Abimeleque revelando a verdade, pois viu a sinceridade no coração de Abimeleque. E disse que Abraão era profeta e iria rogar por ele, para que tudo que é dele não seja destruído. Deus ainda apareceu em sonho para Abimeleque, amados, pela misericórdia. Porque Deus sabia a sinceridade do coração, amados. E que Abraão, ele estava com medo. Mesmo em meio, amados, os nossos temores, os nossos medos, o Senhor nos socorre. Ele abre portas que estão fechadas. Mas realmente, como eu já tinha dito, Abraão era meia-irmã de Sara. Pois Sara era filha do seu pai, mas não da sua mãe. Então, essa meia-verdade, né? Abraão ora por Abimeleque, pois Deus tinha fechado todas as madres das suas servas, de maneira que não tivesse filho. Aí vamos lá, amados. Deus vai lá, o que Deus faz? Fecha a madre das mulheres de Abimeleque. Então, amados, fechar a madre era uma coisa terrível naquela época. Como é que o povo não ia multiplicar? Como é que o povo não ia crescer? Então, aquilo sim era uma maldição terrível. Então, nós precisamos entender que dali foi um castigo grande. E ainda disse Abimeleque, olha, você fale com Abraão, porque Abraão é profeta e vai interceder por você. E intercede por Abimeleque e Deus abre novamente a madre. Só que Abimeleque vem e fala com Abraão, Abraão, por que fizeste isso? Você quer me matar? Você quer matar, amaldiçoar o meu povo? Abraão, sai daqui, escolhe uma porção na minha terra e ninguém vai tocar em você, Abraão. Abimeleque começou a proteger Abraão, a deixar Abraão ali na sua terra, mas que ninguém poderia mexer em Abraão, porque sabia que Abraão era profeta e que o mal poderia vir sobre ele se ele incomodasse o profeta. Então, amados, nós temos que entender que os profetas de Deus são para ser cuidados. Olha só. Aquele que é profeta fala e acontece. Aquele que é profeta ora e Deus abençoa. Aquele que é profeta faz e Deus realiza. Então, o Senhor vem falando no nosso coração assim, ó. Também não tenha meias verdades. Seja sincero. Sempre use a verdade a teu favor. Vamos lá para o próximo slide. Então, depois de todas essas controvérsias, toda essa caminhada, toda essa luta de Abraão, Sara fica grávida. Como prometeu Deus a Abraão, e concebe um menino chamado Isaque. Então, amados, Sara recebeu o filho da promessa que ela tanto desejava, que ele tanto desejava. Porque, amados, Abraão queria um descendente, ele queria aquele que Deus desse, mas não teria coisa mais abençoada
do que Abraão ter filho da sua esposa, a sua primeira esposa. Aquela que ele amava. Então, Abraão queria algo, amados, extraordinário, mas sabia que estava na vontade de Deus. E aí vem outra, amado, situação difícil. Isaac já tinha uma certa idade. Não, Ismael já tinha uma certa idade. E no dia que Isaac foi desmamado, né? Quando uma criança é desmamada, o que acontece? Para de mamar, né? É festa. É festa, amados. Só que Ismael olhou aquilo, começou a rir, debochar, achando engraçado, né? E a gente olha assim que Ismael já era um jovenzinho, e aquele espírito de zombaria, aquele espírito de controvérsia, ali, de confusão, entristeceu o coração de Sara. E Abraão viu que Sara estava triste e falou: ó, faça o que está no teu coração. E Deus falou para Abraão: olha o que Sara vai fazer, abençoa ela, ajuda ela em tudo. Então, amados, Sara decide mandar o menino e a mãe embora. Agar, então. Ao amanhecer, no slide está falando, ó, Abraão tomou o menino, deu pão e um odre de água e despediu o menino, e eles foram errante no caminho. A água e o pão acabam no deserto, e Deus manda um anjo abrir os olhos de Agar e lhe mostrar um poço. Agar estava pelo deserto, amados. O pão acabou, a água acabou, e agora eu vou morrer de fome, vou morrer de sede. Botou o menino numa parte sentado e saiu distante para não ver o menino morrer. Amados, que situação difícil. Que situação difícil, mas Deus aparece a Agar. O anjo aparece a Agar. Eu vou abençoar. Agar, olha o poço na frente. Deus fez ali, amados, vir um poço na frente. Agar estava cega, de tanta tristeza. Mas aí o que aconteceu, amados? Ismael ficou no deserto e virou um grande flecheiro, amados. Foram criados ali. Por que Deus não permitiu que Ismael fosse criado junto com Isaac? Nós sabemos que família junta não ia dar certo. Ali ia ter futuras tristezas, futuras desgraças, futuras situações difíceis. E Deus estava livrando. Então, eles foram criados separadamente. Mas o mesmo Deus que abençoava Isaac era o mesmo Deus que abençoava Ismael, aonde ele estava. E aí, amados, o que aconteceu? Abraão, ali na terra de Abimeleque, Abraão faz um pacto com Abimeleque. Que pacto é esse? Né? Como nós podemos ver no slide ali, Abraão fez um pacto com Abimeleque, pois que Abraão estava nas terras de Abimeleque ali, e Abraão abria um poço. Todo poço que Abraão abria, jorrava água. Porque as mãos de Abraão eram abençoado, aquilo que era de Abraão abençoado. E vinham os servos e tomavam o poço de Abraão, tinha acabado. Então Abraão se aborreceu, se entristeceu com aquilo. Só que Deus sabia que Abimeleque sabia que Deus abençoava Abraão. Então, amados, eles fizeram um pacto. Abraão faz um pacto com Abimeleque, pois seus servos de Abimeleque tinham tomado à força o povo que Abraão tinha cavado, o poço. Abimeleque sabia que Deus era com Abraão e tudo que ele fazia prosperava. Então pediu para usar de benevolência com a geração dele. Em troca, todo o poço que Abraão cavava, ninguém podia tocar. O Senhor disse assim, ó, botou no coração de Abimeleque. Abimeleque, ele é profeta, eu já te disse em sonho. Então Abimeleque, com temor, disse: abençoa a minha geração. Seja com a minha geração. Seja bondoso com a minha geração. E em troca disso, todo poço que tu abrir, ninguém vai tocar. Ninguém vai tirar mais de você. Então, nós podemos observar ali como que Abraão era abençoado por Deus. Como que Abraão era reconhecido por Deus.
E como a presença de Deus em Abraão externava para fora, que Abimeleque, ele poderia brigar com Abraão, ele poderia expulsar com Abraão, mas ele temeu a Abraão. Vamos lá, amados. Agora vem outra passagem, amados, que fala sobre a prova de Abraão. Essa prova muito conhecida. Deus sabia que Abraão amava seu filho Isaque de uma maneira, amados, incondicional. Mas Abraão não podia amar mais Isaque do que a Deus. E aí vem a prova, amados. Essa prova foi uma prova grande, foi uma prova de fogo, foi uma prova de dor, foi uma prova de sofrimento, foi uma prova de vitória também. Então, Deus pediu para Abraão, Abraão, sacrifica seu filho, seu único filho. Mas naquele momento eu creio que Abraão temeu, e eles iam para o Monte Moriá fazer rituais sempre e adorar o Senhor lá com sacrifício. E quando chegou a época de fazer sacrifício, pega o seu filho, seu único filho. Amados, aquele que ele amava, aquele que ele sonhou em ter, aquele que ele fez tudo que Deus prometeu. Mas Abraão pensou em seu coração, eu não posso ser mais do que Deus. Eu não posso amar mais Isaque do que amar Deus. Eu tenho que obedecer a Deus em tudo. Então Abraão pegou a lenha, Abraão pegou tudo, o cutelo, tudo que era preciso para preparar o sacrifício. E chamou seu filho Isaque para si, para ir com ele. Filho, vamos para o Monte Moriá que eu vou fazer o sacrifício. E ele foi. Amados, chegando no caminho, o filho perguntou, pai, cadê o cordeiro? O cordeiro para si, meu filho, Deus proverá. Amados, a angústia que não teve no coração de Abraão. A angústia que não teve, amado, o sofrimento, mas ele precisava ter aquela atitude de fé. Porque Deus tinha pedido para ele. Porque senão ele ia mostrar para Deus que estava amando mais o filho do que o próprio Deus. Assim somos nós, amados, nós não podemos amar mais uma pessoa do que a Deus. Mas nós temos sempre que demonstrar a Deus o nosso amor, amar o Senhor sobre todas as coisas. Então aquilo ali ficou no coração de Abraão. Eu preciso amar a Deus, Deus está me pedindo, eu não vou ser desobediente, eu vou. E preparou, levou seu filho, preparou todo o sacrifício. Amados, e quando colocou seu filho sobre o holocausto, para fazer o holocausto, sobre a lenha, amados, imagina a dor do coração de Abraão. Imagine o sofrimento de Abraão. Imagine a angústia de Abraão. Aquilo dali foi algo, amados, grandioso na presença de Deus. Abraão levantou o cutelo, amados, e quando ele começou, aleluia, a pensar naquilo que ele ia fazer, amados, ele ia sacrificar o seu filho, seu único filho. Porque Ismael já tinha ido, já estava longe. Então aquilo que ele tinha naquele momento era Isaque. Só que eu creio que Abraão entendia que alguma coisa Deus ia fazer. Eu creio que Abraão entendia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Algo Deus poderia fazer. Então Abraão pegou ali, amado, seu cutelo. E quando ele foi imolar Isaque, quando ele foi matar Isaque, o anjo bradou, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu amas a Deus. Agora eu sei que tu ama a Deus mais do que todas as coisas. Olhe para trás. Quando Abraão viu atrás, estava ali o cordeiro. Amados, eu creio que naquela hora Abraão chorou, amados. Porque o coração estava, amados, despedaçado. Aquilo ali foi a maior prova que Abraão deu a Deus. Porque ele sacrificou o seu único filho, verdadeiro filho, né? Nós vemos assim que dali é uma tipologia de Cristo também, né? Cristo morreu na cruz, Deus deu seu filho por amor a nós. Então, quando Deus proveu o cordeiro estava atrás de Abraão. Abraão tirou Isaque, creio que chorando abraçou Isaque.
né? Creio também que Isaac clamou: pai, não faça isso, pai, não faça isso, né? Mas quando o livramento veio, Deus proveu o cordeiro para si, amados. Abraão chamou aquele lugar, Deus proverá. A prova de Deus com Abraão firmou mais ainda a promessa de fazer de Abraão uma grande nação, pela confiança que Abraão depositava em Deus. Então, a confiança que Abraão teve em Deus foi grande. Abraão confiou grandiosamente, por isso que Abraão se tornou nosso pai na fé. Ele confiou em Deus sem dúvida nenhuma, dando aquilo que ele mais amava. Aquilo ali foi a prova final de Abraão. Foi a prova que Deus precisava de Abraão, que poderia confiar nele, que a fé e a confiança estavam totalmente em Deus, que da mesma maneira que Deus deu, Deus poderia tomar o filho dele. Então nós observamos e olhamos, amados, que a caminhada de Abraão não foi fácil, né? E a nossa caminhada nessa terra não é fácil também. Então nós precisamos atentar, observar, nos espelhar nesse livro de Gênesis, que fala que termina com a promessa de Abraão, com a fidelidade de Abraão. Então nós vamos lá para a descendência de Abraão, ó. Agar e Abraão tiveram Ismael. Abraão e Sara tiveram Isaque. Isaque e Rebeca tiveram Jacó e Esaú. Através de Jacó foi tidas 12 tribos de Israel. Então, quando nós observamos assim, o livro de Gênesis, amados, ele trata do início, do meio e do fim, até nós estarmos na descendência de Abraão. E aí, quando nós vemos essa visão que nós temos no slide, nós começamos a entender que cada um ali teve um propósito, né? Cada etapa ali teve algo grandioso, maravilhoso. E que nós precisamos entender e guardar no nosso coração. Muitas vezes nós queremos aprender a Bíblia, vou começar para o Apocalipse. Não. Primeiro você começa no Novo Testamento, mas depois vai para o Velho. Comece do início. A nós entendermos e nós firmarmos a nossa fé na criação do mundo. Nós firmarmos a nossa fé na luta de Abraão, na luta de Deus para fazer um povo de coração puro, uma semente abençoada. Então, nós vemos que a Bíblia é o esforço de Deus para falar com o homem, né? E nós falamos nessas 2 aulas que passou, essas 3 aulas que já se passaram. Uma nós falamos sobre introdução ao Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Agora nós aprofundamos nessa primeira e segunda aula no livro de Gênesis. Se você quiser aprofundar mais ainda, amados, pesquise fora, estude fora. Nós vamos deixar alguns links também, né, que eu já preparei no estudo para nós aprendermos e aprofundar um pouquinho mais em Gênesis. Vou estar postando aí na página. E nós vamos estar a cada momento entendendo e compreendendo mais e mais, né? Não esquece de deixar o seu comentário abaixo, a síntese daquilo que você aprendeu nesta aula, porque isso vai valer a sua presença. Você tem 24 horas após a colocação do vídeo, na página. Você tem 24 horas para dar o teu comentário e receber a sua presença.